Pare tudo por um instante. O que você está prestes a ver pode virar sua ideia de realidade de cabeça para baixo. Nas últimas horas, imagens captadas pelo telescópio espacial James Webb pararam literalmente o mundo científico. E não por exagero. Elas não mostram apenas estrelas distantes ou galáxias coloridas, mas padrões que não deveriam existir, planetas que surgem onde não cabem e estruturas que lembram mais um código do que um acidente cósmico. Sim, estamos falando de simetrias perfeitas no meio do suposto caos do universo primordial. E ninguém, absolutamente ninguém, tem uma explicação simples para isso. Durante décadas, você foi ensinado a acreditar que o universo nasceu do nada e que tudo é resultado de forças aleatórias agindo ao acaso. Mas e se eu te dissesse que, segundo os dados mais recentes, essa ideia pode estar completamente errada? E se houver uma ordem por trás do caos? Uma inteligência por trás da matéria? Não estamos falando de ficção. Estamos falando de evidências reais, captadas por um dos instrumentos mais precisos já criados pelo ser humano. Se você é daqueles que sempre quis entender os grandes mistérios do universo, este vídeo vai te colocar no centro de uma revolução silenciosa. Em poucos minutos você vai descobrir o que cientistas renomados estão começando a admitir nos bastidores, mesmo com medo. Prepare-se para ver o universo como você nunca viu. Mas atenção, depois disso, talvez você nunca mais consiga olhar para o céu da mesma forma. Imagine observar uma parte remota do cosmos, esperando encontrar apenas traços primitivos da criação e, no lugar disso, topar com formas geométricas simétricas, como se o espaço tivesse sido desenhado com compasso e esquadro. O telescópio James Webb apontou seus sensores para o aglomerado Abell 2744, acreditando flagrar galáxias em formação desorganizada. Mas o que apareceu ali desafiou as apostas mais seguras da astrofísica. Nada de caos, nada de aleatoriedade. Apenas padrões tão bem definidos que deixaram os cientistas coçando a cabeça. Até hoje, a teoria dominante sustenta que nos primeiros bilhões de anos do cosmos, galáxias seriam apenas manchas difusas, sujeitas a colisões e instabilidades. Mas nesse caso, o que se viu foram arranjos de luz ordenados como vitrôs cósmicos. Linhas retas, formas fechadas, simetrias repetidas. Como explicar isso em um universo que deveria estar recém-despertando? Esse tipo de anomalia coloca pressão sobre os modelos que usamos para explicar tudo, do nascimento das estrelas à expansão galáctica. Por mais que a beleza das imagens fascine, o impacto verdadeiro está nas perguntas que ela provoca. O que poderia gerar esse grau de ordem num cenário tão inicial? Teria o universo mecanismos que desconhecemos, ou estamos simplesmente lendo os dados com lentes antigas demais? O que antes era só especulação, ganha corpo diante de evidências visuais difíceis de refutar. E se esse for apenas o primeiro de muitos mistérios do universo que o Webb vai jogar na nossa cara? É como entrar numa caverna pré-histórica e encontrar um shopping center funcionando. Foi exatamente essa a sensação que muitos cientistas relataram ao analisar os dados do James Webb. Há poucos milhões de anos após o que se considera o início do universo, ele flagrou galáxias tão bem organizadas, com tantas estrelas e estruturas definidas, que pareciam ter bilhões de anos de estrada. Só que não tinham. A luz delas estava vindo de um tempo em que, teoricamente, nem estrelas deveriam existir em larga escala. Isso virou a mesa na cosmologia. Os modelos inflacionários, que explicam como o universo se expandiu rapidamente nos primeiros instantes, não previam que galáxias completas estariam presentes 180 milhões de anos após o Big Bang. A metáfora do shopping não é exagero.
Trata-se de um cenário incompatível com a cronologia aceita. Não é apenas uma discrepância, é uma quebra de lógica. Algo nesse quebra-cabeça está mal montado, ou então estamos usando a imagem errada como referência. E aqui vai um detalhe que complica ainda mais. Essas galáxias maduras estão em vários pontos distintos do céu, ou seja, não são casos isolados. Isso implica que o fenômeno pode ser generalizado e não apenas uma exceção esquisita. É como descobrir que todas as crianças do mundo nascem com diploma universitário. Algo está errado no processo ou na compreensão dele. O que fazer com isso? Ignorar? Não dá. Ajustar os modelos também não é simples. A sensação é de que estamos tentando explicar uma biblioteca antiga com as regras de um jogo que acabou de ser inventado. Se já era um baque ver galáxias completamente formadas tão cedo no universo, a coisa fica ainda mais esquisita quando olhamos para como elas se comportam. Um exemplo desconcertante é a NGC 1365. Essa galáxia espiral, linda e brilhante, esconde um segredo desconcertante. As estrelas nas suas extremidades se movem com a mesma velocidade daquelas mais próximas do centro. Isso não faz sentido algum sob a ótica da gravidade convencional. Na prática, é como se o freio da física estivesse desligado ali. Por décadas, a explicação mais aceita foi a presença de matéria escura, algo que ninguém nunca viu, mas todo mundo jura que está lá. Mas será que estamos apenas insistindo em um conceito porque não queremos rever as fundações da nossa cosmologia? Talvez o problema não seja o que falta, mas o que estamos deixando de enxergar. O padrão de rotação dessa galáxia não é aleatório, nem único. Já foi observado em outras estruturas, e a repetição sugere que há algo maior em jogo, algo que ainda não conseguimos nomear. Essas são as curiosidades sobre o universo que realmente tiram o sono de quem estuda o cosmos. A harmonia desses movimentos não bate com as leis de Newton, nem com a relatividade de Einstein. Isso obriga a ciência a levantar hipóteses mais ousadas. Será que existe uma simetria oculta no tecido do espaço? Algum princípio organizador que ainda não compreendemos? Ou será que, como aconteceu com os mapas antigos, estamos tentando descrever oceanos com bússolas quebradas? Seja como for, o universo continua mandando pistas enigmáticas. E a próxima veio de um planeta que, tecnicamente, nem deveria existir. Se galáxias já andam desafiando nossas equações, imagine o susto ao encontrar um planeta que parece ter sido jogado no lugar errado do tabuleiro. É o caso de RIP 65426b, um gigante gasoso fotografado diretamente pelo James Webb. Ele está tão distante de sua estrela que não há como ter se formado ali. Pelos modelos tradicionais, planetas desse porte só surgem dentro de discos densos de gás e poeira, perto do calor estelar, onde tudo é mais agitado. Só que RIP está num canto gelado e isolado, tranquilo, como se sempre tivesse morado ali. A primeira reação dos astrônomos foi duvidar dos próprios olhos. Seria um erro de leitura? Uma ilusão óptica cósmica? Mas os dados confirmam. Ele está mesmo ali, grande e solitário. Uma hipótese que começa a ganhar força é de que ele pode ter se formado em outro sistema e, por algum motivo, foi capturado pela gravidade da estrela atual. Ou pior, talvez esses gigantes apareçam primeiro e as estrelas venham depois. Isso muda tudo o que entendemos sobre a ordem natural das coisas no cosmos. São essas curiosidades do universo que fazem o trabalho de um astrônomo parecer mais com o de um detetive do que com o de um cientista tradicional. Quando você encontra um corpo celeste que quebra todas as regras, a pergunta não é mais como isso é possível, mas sim quantos mais estão escondidos por aí, desafiando o senso comum. E para alimentar ainda mais essa sensação de que tem algo maior nos observando ou organizando as peças, o telescópio James Webb resolveu nos mostrar um círculo absolutamente perfeito.
Depois de galáxias que se comportam de forma estranha e planetas que aparecem onde não deveriam, o universo resolveu brincar com a nossa cabeça usando geometria pura. O telescópio James Webb capturou um anel de Einstein com uma precisão quase ofensiva. Para quem não conhece, esse fenômeno acontece quando a luz de uma galáxia distante é curvada pela gravidade de outra galáxia mais próxima, criando um círculo de luz ao redor da lente gravitacional. Só que, nesse caso, o círculo não era mais ou menos, era perfeito, como se o espaço tivesse desenhado com um compasso. Isso acendeu uma luz amarela nos bastidores da ciência. A formação de um anel tão matematicamente simétrico deveria ser algo extremamente improvável. A gravidade, mesmo agindo como uma lente, está sujeita a distorções, interferências, imperfeições locais. Mas não aqui. Aqui temos uma estrutura que, de tão exata, parece ter sido deliberada. A pergunta inevitável: estamos diante de uma coincidência ou de uma assinatura? Porque um anel assim não pode ser só mais um acidente visual. Além disso, a perfeição do anel pressiona diretamente as teorias sobre a expansão do universo. Para que essa simetria apareça exatamente como foi observada, é necessário que o tecido do espaço esteja incrivelmente estável naquela região. Mas isso desafia as flutuações esperadas num cosmos que, supostamente, se expande de maneira acelerada e caótica. Ou seja, se há ordem nesse grau, talvez estejamos interpretando errado a própria natureza da expansão. A simetria do anel pode ser, indiretamente, uma pista de que o universo não é tão aleatório quanto parece. Outro ponto que incomodou os cientistas foi a repetição. Essa não foi a primeira vez que anéis quase perfeitos apareceram nas lentes gravitacionais. Mas o nível de precisão deste caso específico é tão alto que parece um recado. E se a geometria não for apenas uma consequência física, mas uma linguagem? Uma forma de comunicação sutil do próprio universo? Isso mexe com a parte mais sensível da ciência, a fronteira entre a observação e o significado. E é justamente nessa fronteira que começa a crise. Porque quando você junta galáxias maduras demais, planetas que estão no lugar errado, leis que não se aplicam mais e um círculo cósmico perfeito, começa a parecer que algo muito mais profundo está em jogo. As bases que sustentaram a cosmologia nas últimas décadas estão balançando. Há quem tente manter o controle, chamar tudo de coincidência ou erro de interpretação. Mas há também quem esteja olhando para esses dados com outra postura. E se no fim das contas, não for o universo que está quebrando as regras, e sim nós que nunca entendemos direito quais eram elas? Quando os pilares de uma ciência começam a tremer, a primeira reação costuma ser o silêncio. E é exatamente isso que tem se espalhado nos bastidores da cosmologia. Um desconforto crescente diante de dados que não se encaixam mais nos modelos clássicos. A galáxia que gira de forma errada, o planeta que parece ter sido teleportado, o anel de luz perfeito que desafia o acaso. Tudo isso somado revela mais do que coincidências. Revela falhas no que achávamos sólido. Como se estivéssemos construindo uma casa sobre areia sem perceber. A astrofísica Alison Kirkpatrick resumiu bem esse sentimento ao dizer que talvez tudo o que ela acreditou durante a carreira inteira esteja errado. E essa não é uma fala isolada. Vários cientistas estão admitindo, mesmo que timidamente, que chegou a hora de encarar os fatos com mais humildade. As teorias do Big Bang, da matéria escura e da expansão acelerada, que já foram tidas como verdades absolutas, agora enfrentam buracos cada vez mais difíceis de tapar. A cada nova observação do Webb, mais remendos são costurados nas explicações. E chega um ponto em que o tecido simplesmente não aguenta. Não é que os cientistas estejam errados por princípio. A questão é que talvez estejamos tentando usar mapas antigos para desbravar territórios inteiramente novos.
A ciência sempre funcionou bem quando lidava com o previsível, o replicável, o mensurável. Mas o universo não tem obrigação nenhuma de ser simples. Quando os dados reais entram em conflito com a teoria, é a teoria que precisa mudar, não os dados. E o que está acontecendo agora é que os dados estão gritando, enquanto muitos ainda tentam sussurrar de volta. Mas não dá mais para ignorar. Há uma tensão acumulada entre o que vemos e o que dizemos que deveríamos ver. E não é só uma crise teórica, é uma crise emocional. A cosmologia, como campo, está diante de uma encruzilhada. Ou segue fingindo que está tudo certo, ou tem coragem de romper com o conforto e admitir que ainda sabemos muito pouco sobre os segredos do universo. É quase uma revolução silenciosa, mas que já começou a mexer com a estrutura mental dos pesquisadores. E isso, por mais assustador que pareça, é também libertador. Porque quando um sistema entra em colapso, o que sobra é a chance de criar algo melhor. E talvez, só talvez, seja nesse colapso que a gente comece a olhar de verdade para o que está lá fora, sem as lentes embaçadas de teorias que só funcionam no papel. Afinal, se padrões perfeitos estão se repetindo onde só deveria haver ruído, talvez o universo esteja tentando nos contar algo. Ou melhor, talvez ele esteja se lembrando de algo que nós esquecemos. Se o universo está, de certa forma, se lembrando de algo, então talvez ele não seja apenas um espaço em expansão, mas também um repositório de experiências. Essa ideia, que à primeira vista pode parecer poética demais para a ciência, começa a ganhar contornos sérios. Diversas estruturas foram identificadas em regiões completamente distantes do cosmos, com uma semelhança geométrica tão impressionante que a chance de serem coincidências aleatórias é quase nula. É como se o mesmo padrão estivesse sendo impresso em escalas diferentes, como fractais cósmicos persistentes. Essa repetição de formas sugere que o universo não é um espaço vazio onde coisas simplesmente acontecem. Ele pode ter, por incrível que pareça, um tipo de memória estrutural. A física clássica nunca considerou a possibilidade de que o espaço-tempo pudesse armazenar informação de forma ativa. Mas, olha só, os dados do Webb e de outras missões apontam para uma recorrência estatística que vai além do esperado. Estamos falando de alinhamentos, distribuições, simetrias e até pulsares com comportamento semelhante em pontos absurdamente distantes entre si. Se você está achando isso tudo meio esotérico, não está sozinho. Muitos cientistas, aliás, torceram o nariz para essa ideia no começo. Mas é impossível ignorar o fato de que padrões estruturais aparecem repetidamente. Não importa o canto do céu que se observe. Dentro do nosso próprio sistema solar, inclusive, já se especulou sobre simetrias orbitais curiosas entre planetas e satélites. Essas curiosidades sobre o universo e o sistema solar indicam que talvez o cosmos funcione mais como uma rede neural do que como uma máquina cega. O conceito de memória cósmica não significa que o universo é consciente no sentido humano, mas que ele pode, de alguma forma, preservar estruturas e replicá-las em diferentes eras e locais. Imagina só. O universo como um grande tecido onde cada dobra carrega a lembrança de um acontecimento anterior. As galáxias seriam não só resultados de forças físicas, mas também herdeiras de padrões que se repetem como mantras gravitacionais. Isso muda completamente o tom da conversa. A gente sai do determinismo frio para uma espécie de arqueologia do espaço. E se esses padrões recorrentes não forem apenas heranças naturais, mas pistas de algo mais profundo? Algo que, de certa forma, transcende tempo e espaço como a gente conhece? Nesse caso, talvez o universo não esteja apenas nos dizendo de onde viemos, mas também soprando pistas sobre o que vem depois. E é nessa busca por rastros do passado que um físico renomado propôs uma teoria ousada. Talvez o cosmos funcione em ciclos.
e tudo o que estamos vendo agora já tenha acontecido antes. Se os padrões se repetem e há sinais de lembranças espalhadas por todo o cosmos, então talvez o universo não esteja apenas seguindo em frente. Talvez ele esteja voltando. Foi exatamente isso que o físico Roger Penrose sugeriu com sua teoria da cosmologia cíclica. Para ele, o universo não começou com o Big Bang e nem vai terminar com um congelamento eterno. Em vez disso, a gente vive dentro de um ciclo contínuo de expansão, morte térmica e reinicialização. Cada aion, como ele chama, é um universo completo, nascido dos escombros do anterior. O mais impressionante é que essa ideia não está solta no ar. Penrose afirma que há evidências reais desses ciclos impressas no fundo cósmico de micro-ondas, a radiação mais antiga que conseguimos detectar. Dentro dessa radiação, ele e outros pesquisadores dizem ter identificado zonas circulares anômalas, marcas de colisões entre buracos negros que teriam acontecido no universo anterior ao nosso. A hipótese é tão ousada que muitos rejeitaram de cara, mas ela continua de pé, resistindo ao tempo e às críticas. O que essa teoria propõe é algo quase espiritual no tom, mas extremamente físico na base. O universo não apenas repete padrões, ele preserva informações de ciclos anteriores. Imagine que vivemos em um cosmos que herda propriedades do que veio antes, como um DNA cósmico. E isso explica muito bem porque vemos simetrias e formas repetidas mesmo em distâncias imensuráveis. As curiosidades do universo talvez sejam, na verdade, relíquias. Não estamos descobrindo coisas novas, estamos redescobrindo o que sempre esteve lá. Outro ponto fascinante dessa visão é que ela derruba a ideia de início absoluto. Para a cosmologia padrão, o Big Bang marca o começo de tudo. Mas para Penrose, ele é apenas uma transição entre ciclos. Isso muda completamente o tom das grandes perguntas. Em vez de como tudo começou, a questão vira de onde veio esse ciclo? Ou quantos já existiram antes? Essa reinterpretação nos afasta da visão de um universo solitário e nos aproxima da ideia de um cosmos muito mais velho, com camadas e camadas de história por trás da realidade atual. E como qualquer história bem contada, o tempo aqui não é apenas um cronômetro. Ele se transforma em algo mais orgânico. Porque se há uma herança entre universos, talvez o tempo também seja parte dessa rede. Não apenas medindo, mas guardando. E é exatamente essa ideia que vai ser levada ao extremo por uma outra cientista, que sugere que o tempo não é uma linha, mas um arquivista. Se o universo carrega memórias de si mesmo, então o tempo pode não ser apenas uma sequência de eventos. Essa é a provocação feita pela física Marina Cortés, ao propor que o tempo pode armazenar informações e influenciar o presente, como se fosse um arquivista cósmico. A ideia quebra com séculos de tradição científica que sempre trataram o tempo como uma linha reta, fluindo implacavelmente do passado para o futuro. Marina vai além. Ela diz que o tempo é um agente histórico, capaz de preservar experiências e afetar a realidade como conhecemos. Esse conceito, chamado de tempo com memória, transforma a forma como entendemos causa e efeito. Em vez de enxergar o universo como um relógio que simplesmente segue adiante, começamos a vê-lo como um organismo que aprende com o que já viveu. Isso pode explicar por que certos padrões reaparecem com tamanha frequência no cosmos. Talvez não sejam coincidências, mas sim ecos, registros de acontecimentos antigos que continuam a influenciar o presente. E se o tempo guarda memórias, ele também seleciona o que permanece e o que se apaga. O impacto dessa proposta é profundo. Ela sugere que o tempo faz parte do próprio tecido da consciência cósmica. E se ele retém lembranças, então pode haver uma lógica por trás da repetição de eventos astronômicos, inclusive em escalas planetárias e galácticas. Isso reacende uma série de mistérios do universo que já foram tratados como aleatoriedade,
Será que certas configurações planetárias, ou até ciclos de extinção em massa na Terra, seguem uma lógica temporal mais ampla do que imaginamos? Alguns físicos teóricos vêm explorando essa ideia de forma ainda mais radical, tentando desenvolver equações em que o tempo atua como uma variável consciente ou adaptativa. Não como uma grandeza passiva, mas como um sistema que responde e interfere no comportamento do universo. Parece absurdo? Sim, e foi assim que a relatividade soou no início também. Mas hoje sabemos que tempo e espaço são entrelaçados. Talvez só estejamos começando a entender que o tempo, por si só, também tem textura, direção e intenção. E é nesse ponto que a coisa começa a ficar ainda mais provocadora. Porque se o tempo pode guardar e replicar padrões, quem garante que certos sinais regulares detectados recentemente não sejam de fato formas de comunicação? Será que estamos confundindo ordem com acaso? Frequência com ruído? Pois o que o James Webb viu em seguida parece desafiar qualquer tentativa de explicação puramente natural. Quando tudo parecia já estranho o suficiente, o telescópio James Webb captou algo que levantou mais sobrancelhas do que qualquer anel gravitacional ou galáxia rebelde. Pulsos infravermelhos, regulares como um metrônomo, com frequências extremamente precisas, começaram a surgir em regiões diferentes do céu. Até aí, poderia ser algum tipo de fenômeno natural desconhecido. Mas o que chamou a atenção foi a simetria interna desses pulsos, e mais ainda, a proporção entre seus intervalos refletia a razão áurea, aquela mesma que aparece em conchas, flores e obras de arte clássicas. Coincidência? Não é comum encontrar esse tipo de padrão no universo sem que haja uma explicação bem fundamentada. Radiação de fundo? Explosões de supernovas? Não. Esses pulsos se comportam de forma metódica demais para serem fruto de processos aleatórios. Alguns sugerem que poderia ser uma nova forma de oscilação quântica. Outros, com mais ousadia, levantam a hipótese de que talvez não estejamos apenas diante de um fenômeno físico, mas sim de uma espécie de assinatura ativa. Algo ou alguém tentando comunicar alguma coisa? Ainda é cedo para dizer, mas ignorar o padrão seria desonesto. E é aí que voltamos àquela velha inquietação que ronda os bastidores da astronomia, e se essas curiosidades sobre o universo forem, na verdade, mensagens? Sinais que não entendemos porque insistimos em procurar o tipo errado de linguagem? Afinal, se uma civilização avançada quisesse se comunicar com outras, usaria meios visuais ou auditivos? Ou usaria as leis da física como papel e o cosmos como caneta? Pulsos repetitivos, razão áurea, simetria. Esses são elementos universais, que qualquer inteligência entenderia, inclusive nós. Essa hipótese não é nova, mas o Webb trouxe dados com uma precisão inédita. Nunca antes conseguimos registrar pulsos infravermelhos com tamanha clareza. E mesmo que a hipótese da assinatura inteligente seja descartada, ainda ficamos com a pergunta: que processo natural teria tanta ordem embutida? Porque, olha, mesmo entre os fenômenos físicos mais elegantes, como as órbitas planetárias ou a rotação de pulsares, raramente vemos essa regularidade combinada com proporções matemáticas tão específicas. Algo nesse comportamento parece, de certa forma, querer ser notado. Seja lá o que for, o desconforto é real. Uma coisa é lidar com galáxias caóticas e buracos negros famintos. Outra, completamente diferente, é topar com uma possível estrutura de comunicação integrada no próprio universo. E o mais curioso é que, mesmo com dados à vista, muitos cientistas têm evitado tocar nesse assunto publicamente. O motivo? Simples: a resistência ao incômodo. Porque, às vezes, o que mais assusta não é a existência do desconhecido, é o que ela pode significar para tudo o que já acreditamos saber.
Mesmo diante de dados cada vez mais perturbadores, há algo que pesa mais que as evidências: o medo de estar errado. Nos bastidores da ciência, especialmente da cosmologia, ainda reina um receio quase institucionalizado de admitir que certas descobertas podem implodir modelos consagrados. E não é só medo de perder prestígio, é medo de perder o chão. Quando sinais como os pulsos regulares começam a surgir, com padrões matemáticos inexplicáveis, muita gente prefere fingir que não viu, e não por falta de inteligência, mas por excesso de conforto teórico. Esse comportamento tem nome: dissonância cognitiva científica. O universo apresenta sinais que fogem completamente das previsões, e mesmo assim, a tendência imediata é tentar ajustar os dados à teoria, nunca o contrário. Muitos pesquisadores, em vez de abrir espaço para o desconhecido, optam por classificá-lo como ruído. Essa é a desculpa mais usada para evitar debates incômodos. Mas em ciência, quando ruídos se repetem em diferentes regiões e escalas, talvez o problema não seja o barulho, e sim quem se recusa a escutar. Essa resistência é compreensível do ponto de vista humano. Afinal, cosmólogos passaram décadas construindo suas carreiras sobre bases como o Big Bang, a matéria escura e a expansão acelerada. Derrubar essas bases é, em parte, derrubar sua própria história. Mas o custo de manter um paradigma ultrapassado é alto demais quando se trata da busca pela verdade. O universo não se importa com nossas certezas. Ele simplesmente é. E quando decide mostrar algo novo, a pior atitude possível é virar o rosto para o telescópio. Claro, existem exceções. Alguns cientistas estão se arriscando, publicando artigos que tratam dessas anomalias com seriedade. Mas é notável como muitos deles enfrentam resistência dentro da própria academia. O sistema de revisão por pares, que deveria filtrar ideias ruins, às vezes vira um muro para barrar ideias boas demais, porque são ameaçadoras demais. Há quem diga que a próxima revolução científica não virá com fanfarra, mas com silêncio. E talvez já esteja acontecendo sem que os grandes centros tenham coragem de admitir. No fim das contas, a grande ruptura talvez não venha de uma nova equação genial, mas de uma postura, a coragem de dizer, não sei. Essa frase, simples e poderosa, pode ser o ponto de partida para um novo olhar sobre o cosmos. Porque antes de explicar o desconhecido, é preciso ter a humildade de aceitá-lo. E é exatamente isso que nos leva ao ponto final, ou talvez ao verdadeiro começo, da nossa jornada, a ideia de que não é o universo que está em crise, somos nós. Talvez o grande problema não esteja nas galáxias simétricas, nos planetas desalinhados, nos pulsos matemáticos, nem nas leis que já não se aplicam como antes. Talvez o problema sejamos nós. A ciência, por mais nobre que seja, carrega uma herança perigosa, a de querer dominar, nomear e rotular tudo o que encontra. Mas o universo nunca foi obrigado a caber em nossas fórmulas. E quanto mais ele se revela, mais evidente se torna que ele não segue um roteiro humano. O chamado agora não é para entender mais rápido, é para parar e ouvir. Essa é a parte mais difícil. Aceitar que as coisas podem ser maiores, mais antigas e mais organizadas do que suportamos admitir. O telescópio James Webb nos jogou em uma posição desconfortável, mas necessária. Ele revelou que talvez não estamos diante de um universo desordenado tentando se organizar, mas sim de um cosmos altamente estruturado, que está além do que conseguimos interpretar com nossa bagagem atual. E isso não é motivo de desespero, é um convite à humildade. Mais do que uma crise científica, vivemos uma crise existencial, porque essas descobertas não estão apenas mudando os livros-texto, elas estão cutucando as fundações da nossa forma de perceber a realidade. Tudo aquilo que aprendemos sobre tempo, espaço, matéria e energia precisa ser revisto com olhos novos, talvez com olhos de criança que não tem medo de perguntar por quê.
100 vezes seguidas. Afinal, as curiosidades sobre o universo não foram feitas para serem respondidas com pressa. Foram feitas para nos transformar no processo. O que o James Webb mostrou ao mundo não são apenas imagens lindas e gráficos impressionantes. Ele mostrou que estamos cercados de perguntas que nunca fizemos, porque achávamos já saber todas as respostas. E agora temos a chance rara de reaprender tudo do zero. Não com arrogância, mas com um respeito profundo por aquilo que ainda não entendemos. O universo não nos deve respostas. Mas talvez, se formos honestos o suficiente, ele nos deixe ver um pouco mais. E é aqui que tudo vira de cabeça para baixo. Porque o verdadeiro cientista não é aquele que tem todas as respostas. É aquele que sabe quando parar, respirar fundo e dizer: vamos investigar de novo, sem pressa, sem medo e sem filtros. Porque se há uma certeza nesse mar de incertezas, é que ainda temos muito mais para descobrir. E quem sabe, tudo o que vimos até agora seja apenas a superfície de algo muito maior que nos espera. Agora que você viu o que o James Webb está revelando, me diz, como continuar acreditando que já sabemos tudo sobre o universo? Não é hora de admitir que talvez estejamos apenas arranhando a superfície? Se galáxias estão se formando cedo demais, se o tempo pode armazenar memória, e se padrões cósmicos sugerem algo mais profundo, o que isso diz sobre a nossa própria existência? O que mais estamos ignorando só porque não se encaixa no que é aceitável cientificamente? Quantas outras descobertas incríveis você deixaria passar se continuasse confiando apenas nos livros antigos? E se o verdadeiro desafio for justamente desaprender para ver com novos olhos? A partir de agora, toda vez que você olhar para o céu, faça isso com uma pergunta na cabeça. E se não for apenas bonito? E se for intencional? Você está preparado para começar a questionar tudo? Ou ainda prefere o conforto das certezas frágeis? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Você acredita que estamos perto de uma nova era científica? Ou acha que ainda estamos longe de encarar a verdade? Me conta! E se você gosta de mergulhar nessas curiosidades sobre o universo com profundidade, inteligência e um toque de ousadia, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Porque nos próximos vídeos, a viagem só vai ficar mais estranha.